Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estão cumprindo aí as normas de isolamento social. Vai começar mais uma aula de história com o professor Marcos. Corre lá na sua mochila, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro de história. Hoje nós vamos começar no capítulo 4, uma vez que já acabou, já encerramos o capítulo 3 e agora estamos começando um novo capítulo. Capítulo 4, página 72. Novamente, capítulo 4, página 72 do livro de história. Todas as vídeos aulas produzidas aqui foram pensadas em cima do próprio livro didático, percebendo que a necessidade de vocês acompanhar, de você, aluno, acompanhar, ok? A aula de história. Vamos lá. Vocês aqui já estão acostumados, e é normal, sempre no final do vídeo eu deixar a atividade de vocês. Não é isso? Para responder. Mas só que agora vai ser diferente. Até a música pousou aqui. Agora vai ser diferente. Vai fazer o quê? Aqui abaixo tem um link. Você vai clicar nesse link e automaticamente vai te direcionar para uma página. Lá você vai colocar seu nome, o nome da escola onde você estuda e vai responder a atividade pelo celular, pelo computador, pelo meio que você está utilizando, ok? Depois de você responder, você vai enviar. Lembrando que tem perguntas de múltiplas escolhas, vai selecionar uma, e também tem perguntas que você vai ter que fazer o textozinho básico ali. Então, é importante que você assista a videoaula, como também você vá acompanhando pelo livro didático, porque possa ser que a pergunta está relacionada tanto ao livro didático, como também ao próprio livro, a videoaula, ok? Então, o acompanhamento dos dois é muito importante. Terminar de assistir esse vídeo, clica no linkzinho aí abaixo, responde a atividade desta videoaula, ok? Envia para mim e eu vou dar a devolutiva para vocês. Toda vez que você enviar a atividade, vai ficar armazenado num banco de dados. Quando a gente retornar, a gente vai dialogar sobre a possibilidade. Olha, preste atenção, viu? Possibilidade de atribuir algum ponto, alguma pontuação ali. Mas isso aí vai depender, é relativo, e vai depender do professor, do diálogo que você vai estabelecer com o seu professor. É obrigatório ele atribuir uma pontuação? Não, não é obrigatório. Tudo se resolve através de um diálogo, ok? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide, ok? Enquanto isso, é o tempo de vocês correrem lá e pegar os materiais de vocês, tá? Abrindo aqui. Ok, pronto. A nossa mensagem. Se eu estava esquecido, não. Esqueci, não. A nossa mensagem da semana, pessoal, é justamente o seguinte. Somos convidados a sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 14. Por mais que é uma passagem que é de um livro bíblico, mas isso não significa que não sirva para todos. Pelo contrário, servem para todos, independentemente de sua religião. Porque, ó, sal da terra significa o quê? O que a gente está fazendo no nosso dia a dia para sermos pessoas melhores? Uma vez que sal dá de fertilidade, de produção, de produtividade, tá? Sobre a terra. E a luz do mundo é que, independente das nossas situações, dos nossos problemas, tudo isso vai passar. A questão da pandemia vai passar, isso é fato. Então, lança essa reflexão sobre o nosso comportamento na sociedade, o nosso olhar em torno, ajudar o próximo, pensando sempre no bem-estar, na questão da saúde, da paz, da harmonia, tá? Da questão da consciência. Então, vai lançar referência a isso. Temos que sermos pessoas produtivas e que esses frutos e que essa poção tem que se tornar referência para outras pessoas que passam por situações semelhantes como essa. Entenderam? É justamente isso que vem tratar. Vamos lá para o nosso conteúdo.
A França, antes da Revolução de 1789. O que significa? A gente vai trabalhar não necessariamente a Revolução Francesa em si. Vamos trabalhar o que ocorreu antes da Revolução, que foi importante para o surgimento da Revolução. Olha, que coisa, né? Vamos trabalhar o antes, os motivos. Qual era o cenário da Europa? Qual era o cenário da França que estimulou para o desenvolvimento da Revolução Francesa, por exemplo? Tá? Vamos lá. O contexto. Antes da Revolução Francesa, a França vivia uma realidade de monarquia absoluta. Lembrando que a gente já trabalha com monarquia absoluta. O que é isso mesmo? É uma forma de governo onde concentra o poder na mão de uma família ou na mão de uma única pessoa. No caso, na figura do rei. Ok? Não esqueça disso. Então, a França vive uma realidade de concentração de poder e de riqueza política e econômica na mão de um rei, configurada por umas relações feudais. Lembrando que o período feudalismo é marcado pelo processo da escravidão. Então, as relações que existiam na Idade Moderna na França têm as origens na Idade Feudal, na Idade Média. Então, a França ainda vivia as estruturas e as realidades da Idade Média, sendo que estava no período da Idade Moderna, ok? Influência religiosa da Igreja Católica na sociedade e na cultura. A Idade Média era marcada pelo período das trevas. Lembra que eu já expliquei para vocês? O período em que a emoção, os aspectos religiosos estavam acima da razão e onde a questão religiosa era o ponto de partida para explicar diversos elementos da cultura europeia, diversos elementos da sociedade europeia. Então, na França, a igreja ainda estava presente, ainda estava no seio da sociedade. E era justamente a própria igreja que vai decidir determinados aspectos. Por exemplo, tá? Determinados aspectos que eu falo, tem algumas decisões. Quem vai tomar não é necessariamente o rei, e sim a própria Igreja Católica. Então, por isso que eu sublinhei aí a Igreja Católica, porque ela tem uma participação muito importante que vai estimular suas práticas, vai estimular para o alvorecer ou para o surgimento da Revolução Francesa. Então, servidão dos camponeses. Servidão tem semelhança com escravidão. Só que a escravidão ela pode ser entendida como um processo ainda pertencente à idade anteriormente à idade moderna. Tá? Então, esse nome aí colocou servidão, a servidão dos camponeses, é a escravidão entre camponeses. Vocês vão perceber que vai estar. Então, todas essas características aí listadas. A França vive uma realidade de monarquia absoluta, configurada por relações feudais. Influência religiosa da Igreja Católica na sociedade e na cultura e servidão dos camponeses serão pontos importantes que tem que ser compreendido aqui nessa aula, tá? E que vai contribuir para o desenvolvimento e para a ascensão, para o apogeu da Revolução Francesa, ok? Então, lembre que aqui são as características da França, que está interligado com a Europa, uma vez que a França está localizada na Europa, ok? Vamos lá. A organização da sociedade francesa. Olha aqui, pessoal, a França antes da Revolução. Então, temos ali, olha, aquela velha pirâmide. Lembra que na Idade Média a gente trabalhou, foi esse pessoal? Na Idade Média vai ter em cima o clero, segundo, nobreza, terceiro, os escravizados, os escravos. Aqui vai ser referente apenas à parte de baixo, tá? Enquanto lá era chamado, por exemplo, de setor, aqui vai ser chamado de estado, ok? Então, nós temos na parte de cima o primeiro estado. Quem é que está na parte de cima? O clero. E o rei está ali. O rei e o clero tá ali, juntinhos, ok? Quantas pessoas possuíam no clero? 125 mil pessoas. É importante esse dado. Segundo,
Quem estava no segundo estado? A nobreza, 375 mil pessoas. E no terceiro estado, quem é que estava? A burguesia, artesãos, camponeses operários, que somava aproximadamente 24 milhões de pessoas. O que é que eu quero que vocês entendam com essa imagem? Primeiro ponto, pessoal, aqui se trata de uma hierarquia. Ainda coloquei aqui ao lado. Ó. Hierarquia. O que é hierarquia? É a existência de um estado superior a outro. Esse estado é superior a esse. E esse é superior a esse, por exemplo. Então, a hierarquia significa que os estados abaixo está submisso, está sob o domínio do estado de cima. Então, quem tinha o parecer final? Quem tinha a decisão final? Era o clero, juntamente com o rei. Aí, agora sim, a decisão final. Mas quem é que trabalhava? Era o primeiro estado, segundo ou terceiro? Respondam aí. Isso mesmo, pessoal, o terceiro. Então, o que é que vai ocorrer? Veja que o terceiro estado é o ponto-chave para entender isso aqui. Significa que o terceiro estado é quem vai sustentar todos os privilégios das classes de cima. Esse estado aqui, pessoal, vai sustentar os privilégios, as regalias dos estados de cima, do clero e da nobreza. Professor, o que é privilégio? Privilégio, pessoal, é você ter uma oportunidade que outros grupos não têm. Por exemplo, o clero poderia ler, poderia ter direito, poderia ter acesso à educação. A nobreza poderia ter acesso à educação. Mas o terceiro estado, que eram os artesãos, os camponeses e os operários, não tinha acesso à educação. Ok? Então, temos aí um privilégio, a educação. A cultura. Todo mundo tinha acesso ao teatro? Não. Só quem tinha acesso ao teatro era o primeiro estado e o segundo estado. O terceiro estado tinha acesso? Não. Mas quem é que sustentava, pessoal? É o estado 1 e o estado 2. Isso mesmo. Quem sustentava era o estado 3. Olha como era contraditório. Vejam. O estado 3 trabalhava, produzia, passava o dinheiro que conseguiu com aquela produção para o estado 1 e 2 e ficava somente com poucos elementos para o seu próprio consumo, pouquíssimos. E eles não tinham acesso à educação, à saúde de qualidade, à cultura, ok? Aí o que é que vai ocorrer? Mas eles não tinham acesso. Mas o trabalho deles sustentavam outros estados que não trabalhavam, mas tinham acesso à cultura. Entende? Vejam aí a contradição. Se a gente retirar, por exemplo, aqui esse terceiro estado, a gente vai perceber que a sociedade francesa vai acabar decaindo. Porque a base de sustentação, uma coluna de uma casa, por exemplo, se você perguntasse para o seu pai, pai, qual é a coluna aqui da casa? Me mostra aqui no teto. Aí seu pai vai mostrar. Se seu pai, por acaso, tirar aquela coluna daquela casa, a casa vai cair, porque ela é a coluna principal de sustentação. Então, se a gente tirar aqui o terceiro estado, automaticamente o estado 1 e o estado 2 cai. Por que cai, professor? Porque a coluna, quem sustenta o estado 1 e o estado 2 é a base, é o trabalho, é a mão de obra, é o consumo, é a agricultura, ok? É a produção. Além da agricultura, era também a pecuária francesa. Então, se a gente retirar esses 24 milhões de pessoas da sociedade, não vai existir nem o clero e nem a nobreza. Então, o que é que vai ocorrer aqui, pessoal? Um sobrepeso sobre o terceiro estado. Tudo recaía para o terceiro estado. Olha, é o terceiro estado que tem que produzir, é o terceiro estado que tem que trabalhar, o terceiro estado vai ficar responsável pela plantação, pela colheita e pela venda.
quando o dinheiro chegar, o terceiro estado tem que enviar para o estado primeiro e para o segundo estado. Então, é justamente isso que eu quero que vocês entendam, que essa questão vai gerar um descontentamento do terceiro estado, porque o terceiro estado, pessoal, vai perceber que, peraí, quem está sustentando a sociedade francesa somos nós, é os nossos trabalhos. Como é que eu trabalho e não posso ter direito à cultura? Como é que eu trabalho e não posso ter direito à educação? Então, eu estou pagando cultura, eu estou pagando educação para um outro estado e eles têm direito, eles não fazem basicamente nada, não se tratando de trabalho econômico. Entende? Então, vai gerar uma revolta, olha como é interessante, vai gerar uma revolta em torno e que vai ser um elemento pertinente, importante, para que gere a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, pessoal, não vai surgir no estado 1, não vai surgir no estado 2, vai surgir no estado 3, a partir da insatisfação e a partir do descontentamento do estado, dos camponeses, dos artesãos, dos operários, dos burgueses. Ok? Então, veja que é 24 milhões. Então, 24 milhões de pessoas sustentavam... eita, sou péssimo em matemática, mas daqui é 300, 400, 500. Então, 24 milhões de pessoas sustentavam 500 mil pessoas. E quem é que vai sustentar essas 24 milhões? Fica aí a reflexão. Se eu sustento todas as casas de Itabaianinha, quem vai me sustentar? Entende? É essa reflexão aí que eu quero que vocês entendam. A economia em decadência. Aí agora vem aqui outro ponto. Já tinha aquela insatisfação que eu mostrei para vocês. A classe, o estado 3 sustentando os privilégios, as regalias, sustentando a vida cotidiana do estado 1 e do estado 2. O estado 3 era para tudo. Então, olha, a situação econômica na França era crítica. A maioria da renda vinha da agricultura, onde as técnicas eram atrasadas. Por que era atrasado? Porque eles ainda viviam junto com os comportamentos da Idade Média, em relação ao consumo dos países. Pronto, olha. Dos 26 milhões de habitantes, 20 milhões viviam no campo em condições de vida extremamente precárias. Uma parte dos camponeses estava ainda sob o regime de servidão. O que é servidão? E 20 milhões estavam na zona rural, trabalhando, ferramentas de trabalho críticas, não estava mais atendendo ao período, às plantações da época. Não tem, para vocês entenderem melhor. Vamos pensar que Itabaianinha faz uma grande plantação de algodão. Agora, uma grande plantação mesmo de algodão. E aí, você, quando vai olhar, tem 10 trabalhadores para 20 hectares de algodão. Vai resolver alguma coisa? Basicamente nada. A plantação vai morrer, porque só 10 trabalhadores. Então, as ferramentas de trabalho não vai acompanhar a própria agricultura na França. Eu só estou utilizando a Itabaianinha para ficar mais claro para vocês, ok? Mas vamos lá. Então, 20 milhões moravam na zona rural, sendo que a grande maioria desses eram escravizados, eram escravos. Era o setor da sociedade francesa composto pela maioria esmagadora da população. É justamente assim, que a maioria estava na base, sobre cujos ombros recaía todo o peso de sustentação do reino francês. Olha aqui, como eu já tinha falado anteriormente, este setor era composto, na sua maioria, pelos camponeses que, com um trabalho árduo trabalho, forneciam os alimentos para toda a França, além de terem de pagar pesadíssimos impostos. Que curiosidade, né? Vamos decifrar isso aqui. Olha, além de eles sustentarem, além deles produzirem, venderem, eles tinham que pagar impostos. E não era qualquer impostos, não. Eram impostos altamente caros, pesadíssimos. E como é que eles iam pagar se eles não estavam conseguindo produzir na agricultura? Se o primeiro estado não estava repassando verba para o terceiro estado? Como é que eles vão pagar?
Que era, basicamente é o seguinte, as riquezas saíam da base e ia para cima, pessoal. Esse movimento aqui, ó. Olha, base, aqui a base, as riquezas da base ia para cima. Mas nunca tinha esse movimento aqui, ó. Nunca tinha esse movimento. Era só de baixo para cima. De baixo para cima. Entenderam? Então, além deles sustentarem, tem que pagar impostos. Olha, é o que vai gerar um descontentamento mesmo. Vamos analisar aqui, pessoal, esta charge para vocês entenderem melhor. Olhem, percebam aí, vamos analisar. Analisaram? Viram? Observaram? Posso perguntar? Ok. Este primeiro, aqui de trás para frente, este primeiro representa quem? Na sociedade francesa? Baseado naquela estrutura que eu falei para vocês lá, dos estados. Isso mesmo. Aqui representa aqui representa a nobreza. A nobreza. A nobreza é do qual estado? Segundo. Aqui representa o clero na pessoa, né? Olha. Veja aqui de um bispo ou um papa. Veja aqui o cajadinho. Lembra? Tá vendo o cajadinho, ó? Ó aqui o chapeuzinho. Tá vendo? Que representa o qual? Representa o qual? Estado? Isso mesmo. O clero, o primeiro. E o rei, que representa o quê? O primeiro também. Sobretudo o rei. Então, esses daqui, quem é que está sustentando eles? Aqui. Olha a classe trabalhadora. Este daqui é a classe trabalhadora. São os operários, os burgueses, tá? Os artesãos. Então, todas as vidas, todas as riquezas e regalias dele eram sustentados pelos operários. Aí aqui algumas frases que eu coloquei. Dita pelos operários, pelos trabalhadores. Já não aguento mais esse peso. Tudo recai sobre mim. É a partir daqui que vai gerar mais ainda um descontentamento. Já existia a questão da crise econômica, da crise política, da monarquia estava em decadência. E a insatisfação do povo. O que é que vai ocorrer, pessoal? Isso mesmo, vai ocorrer um descontentamento. E esse descontentamento, influenciado por estas condições, vai estimular para o surgimento da Revolução Francesa. Então, se eu perguntar assim, pessoal, me diga aí um motivo que influenciou a Revolução Francesa. Vocês podem falar muito bem que foi a insatisfação e a decadência da economia vista no terceiro estado, a qual trabalhava para sustentar as regalias e privilégios do Estado 1 e do Estado 2, no caso, o clero e a nobreza e o rei. Ok? Muito bem. Olha, mas esse descontentamento vai ser influenciado por quem? Pelo iluminismo. Como, professor? Lembra que eu falei para vocês que o iluminismo, veja como é que está presente na... E a história não se desconecta. O iluminismo, no seu movimento, vai defender o quê? Liberdade para todos, igualdade, não é isso? A todos também, e fraternidade. Esses três elementos, este lema do iluminismo vai influenciar a revolução. Então, o que é que vai ocorrer, pessoal? O que é que vai ocorrer? Que aqui, perdão, aqui. Significa que aqueles três lemas, liberdade, igualdade, fraternidade, serão aderidas, serão implantadas pelos próprios operários burgueses e camponeses, e vai, a partir daqui, vai criar a Revolução Francesa, que vai ocorrer em 1789, através do terceiro estado, estimulado pelos ideais do iluminismo. Eles vão buscar liberdade, eles vão querer fraternidade, tá? E eles vão querer também igualdade. Se o Estado 1 tem direito à cultura, a gente também tem que ter direito à cultura. Se o Estado 2 tem direito à educação, então vai ter a educação.
Se o Estado 3 trabalha, o Estado 2 e o Estado 1 também tem que trabalhar. Isso aí é igualdade, pessoal. Então, eles vão buscar. É através do terceiro Estado que vai se consagrar, que vai desencadear aí a Revolução Francesa. Ok, pessoal? Aqui, ó, Revolução Francesa. Aí, Revolução Francesa. Século XVIII, 1789. Eu não falei ainda especificamente da Revolução, de como ocorreu dentro, suas consequências, seus desdobramentos. Estou falando aqui apenas a nível pessoal, de entender os motivos. E é baseado nessa perspectiva que eu encerro aqui a nossa aula de hoje, ok? Lembrem, quando terminar aqui, pessoal, aqui abaixo, responda ao link desta atividade, desta videoaula, ok? E envie para mim. Por hoje é só. Eu espero que vocês estejam bem. E lembre da nossa mensagem, não esqueçam não, por favor. Somos convidados a sermos sal da terra e luz do mundo. Valeu!